Quem era Isaac Newton? Qual era a sua época? Que época que ele viveu? O que foi o século XVII, o século XVIII? Qual o impacto disso no mundo atual? Isaac Newton, ele nasceu em 1642, num ambiente rural. O pai dele já tinha falecido, também com o mesmo nome dele, né? A família do Newton, do lado paterno, era totalmente analfabeta. O pai era uma pessoa bem-sucedida como fazendeiro, mas o destino aparente do Newton era ser um administrador de uma fazenda. Quer dizer, ele vivia num ambiente que não tinha nenhum recurso tecnológico, não tinha livros, não tinha bibliotecas. Ele vivia num ambiente muito limitado, em vários aspectos. A família da mãe dele, Hannah Haskell, digamos assim, tinha uma base intelectual mais ampla, né? O tio dele tinha realizado sua graduação na Universidade de Cambridge. Bom, o Newton, quando nasceu, a mãe dele já era viúva e ela pouco depois se casou com o reverendo Barnabas Smith, que tinha 63 anos. E com ele ela teve 3 filhos. Só que ela foi morar com o reverendo e deixou o Newton na casa da avó materna. Então, isso para o Newton foi um tremendo baque psicológico. Então, ele passou a sua infância, viveu muito isolado, uma criança muito fechada em si mesma, né, num ambiente rural em que não existia, ele não tinha interlocutores, né? E depois a mãe retorna à fazenda após a morte do segundo marido dela. Newton já tinha 10 anos de idade. Então, para ele, o retorno da mãe foi, ao mesmo tempo, uma comemoração e uma perda, porque ela agora ia dedicar a sua atenção aos 3 filhos menores. Então, ele ficou em desvantagem, né? E pouco depois ele foi para uma escola, numa vila vizinha, Graham, e na escola ele teve uma dificuldade enorme de socialização, porque ele veio de um ambiente que ele era solitário, uma criança introspectiva, inteligente, com um senso de observação tremendo, né, incomum, e uma capacidade de realização que estava muito além dos seus colegas. Ele, inclusive, a mesada que ele recebia da mãe, ele comprava ferramentas e livros. Então ele estudava, uma criança assim que tinha uma compulsão para ler, aprender e experimentar, explorar coisas. Então ele frequentou a escola lá, básica, e a escola ela era baseada no ensino tradicional, de aprendizado de latim, grego, um pouquinho de matemática, né, matemática bem elementar. Enfim, ele se tornou um estudante brilhante. Bom, é bom lembrar que latim era a língua universal da época. Como a gente hoje tem o inglês, naquela época a língua científica era o latim. E ele é um cientista internacional. Newton vai se tornar um cientista internacional. Então, ele dominando essas línguas, isso vai naturalmente facilitar muito a sua interlocução com seus futuros pares. Além disso, ele desenvolveu uma habilidade muito grande em desenhar. Ele desenhava objetos. E essa habilidade de desenhar, de detalhes, vai ser muito útil quando ele se tornar um cientista experimental, né? Ele vai desenvolver uma capacidade única de projetar aparato de química, para fazer experimentos de física, de ótica, de construir telescópicos. Enfim, ele foi reunindo durante a sua infância um monte de habilidades, como um autodidata, que depois vão se tornar essenciais para o cientista Isaac Newton. Quando ele se aproximava dos 17 anos, quer dizer, a mãe já estava muito preocupada com o destino dele, a cabeça dela, o paradigma dela é ele se tornar, digamos, administrador da fazenda. Mas o Newton, ele era uma criatura que estava num outro mundo. Quando ela fazia o Newton acompanhar, ela fazia um estágio com o administrador da fazenda, ele ia à cidade para comprar implementos ou alguma coisa, ele subornava o administrador e ia ler um livro lá de mecânica, alguma coisa do interesse dele. Ele não tinha uma relação, uma afinidade muito grande com o ambiente da fazenda. Bom, a sorte é que ele tinha um tio que era um sujeito sensível, que tinha estudado em Cambridge e falou, esse menino
a vocação dele não é trabalhar no ambiente rural. Então, ele fez gestões para que o Newton se inscrevesse na Universidade de Cambridge, que era, na época, né, o grande centro universitário. Então, o Newton vai para Cambridge e ele não tem o apoio financeiro da mãe. Então, ela tinha recursos, mas eu acredito que ela deve ter tido um conflito pessoal muito grande em ver o seu filho, que seria o administrador da fazenda, o sucessor lá na fazenda, indo para um ambiente que para ela era um pouco estranho, né? Um ambiente da academia. Ele se torna uma espécie de valet de chambre, cuida da casa lá do administrador da universidade, e ele trabalha na cozinha de Cambridge. Vamos colocar em perspectiva o que estava acontecendo no mundo naquela época. Bom, enquanto o mundo já tinha experimentado assim, uma oxigenação intelectual assim, enorme, né? O Galileu ele desmontou uma visão de mundo baseada em Aristóteles, eram os fundamentos da Igreja Católica na época, né? Então a Igreja imaginava assim, um mundo ideal, as esferas, né? Assim, os planetas como esferas perfeitas, e chega um sujeito que mostra um telescópio e mostra que a Lua é um queijo suíço, que existe um planeta lá com orelhas, né? Que é os anéis de Saturno, que não tinha nada, o mundo era muito diferente daquela visão idealizada. Galileu mostra que a gente tem que ser um pouco mais humilde, nós temos que abandonar paradigmas quando eles não se mostram relevantes, quando a gente faz essa interlocução com a natureza, né? Utilizando instrumentos e observação. Eu acho que Kepler também teve um papel fundamental nessa história, quando ele chega às 3 leis de Kepler, que mostram que a órbita dos planetas em torno do Sol eram elipses, né? Então ficaram essas leis empíricas, e essas leis são um pano de fundo, né? Quer dizer, eu tenho que acrescentar que essas leis pressupõem uma mudança enorme de visão de mundo, que dentro da perspectiva aristotélica, a Terra era o centro do universo, né? E, embora hoje, numa visão mais moderna, a gente pode ver que não existe centro, a gente pode colocar o centro do universo onde a gente bem entender, né? Mas, colocando o Sol como o centro do sistema solar, a descrição fica muito mais simples. E enquanto que, tomando a Terra como referência, fica uma explicação muito complicada. Então, quando mudou o paradigma, isso abriu uma nova perspectiva, né? Então, nesse processo todo, quer dizer, o Newton se situa, ele já vem ao mundo num momento em que já existem leis empíricas, mas que não existe uma compreensão universal dessas leis, né? Que essas leis empíricas vão dar origem à gravitação universal. Então, do ponto de vista, digamos assim, de como ele construiu a sua base de interpretação do mundo, ele partiu da visão do Descartes. Descartes, ele reduziu o mundo à matéria e movimento. Ele imaginava o mundo como sendo partículas e movimentos aleatórios aí que se interagem com forças de contato. Hoje a gente tem o Newton, veio depois a mostrar a interação à distância, mas para o Descartes a interação tinha que envolver contato. O Descartes achava que o mundo era matéria e movimento. E segundo, uma outra coisa importante, um outro aspecto importante da visão lá do Descartes é de que não existia uma dicotomia entre as leis cósmicas, o que vale para o espaço, e as leis aqui na Terra. Isso, o próprio Galileu não tinha chegado para ele ainda existia essa dicotomia. Agora, ele também teve uma outra influência, Pierre Gassendi, que é um filósofo francês e astrônomo, que ele revisitou a ideia de atomismo, que é uma ideia grega, já 2000 anos antes tinha sido proposta para uma escola de Mileto, e Demócrito, né? E o Gassendi, ele imaginava que a matéria, imaginava que no final, se você dividisse a matéria, ela ia chegar a um estágio redutível, que seriam os átomos. E esses átomos teriam suas ligações, seus arranjos espaciais, dariam origem aos diversos tipos de matéria que a gente conhece, que não era uma ideia compartilhada pelo Descartes. Tudo isso, que eu estou falando, esses ares de modernidade, não tinham chegado a Cambridge. Cambridge continuava uma universidade onde se ensinavam os cânones aristotélicos. Então, você vê, ele foi lá estudar retórica, foi estudar
álgebra e geometria euclidiana, né? Que eram os cânones da época. No entanto, ele como autodidata, ele estudou geometria analítica lá do Descartes, estudou os tratados de ótica, mesmo o próprio Aristóteles, ele foi importante para o Newton da seguinte perspectiva, não como a visão científica do Aristóteles, mas como filósofo que soube organizar, estruturar o conhecimento de uma maneira muito sistemática. Então isso foi uma parte importante do aprendizado do Newton. Quer dizer, ele era um sujeito muito eclético, ele conseguia aprender, pegar pedaços, né, do que lhe convinha para formar a sua visão de mundo, né? Ele escreveu no caderno dele que ele era amigo de Platão, amigo de Aristóteles, porém mais amigo da verdade. Então, Newton, ele, durante a sua estada lá na Universidade de Cambridge, quer dizer, ele ficou lá e depois se tornou professor na universidade, etc. Mas ele teve um programa muito autodidata, quer dizer, para os nossos padrões, sou uma coisa excêntrica, né? Um sujeito que foge, imagina um aluno nosso que ignora o Halliday, ignora todos esses livros que a gente usa na escola, e ele resolve ir lá para a teoria vai estudar o que tem na fronteira do conhecimento, e esquece. Só que lá ele tinha que fazer exames, e ele se viu, então, compelido a ter que estudar uma quantidade enorme de assuntos, né, para dar conta de retórica, da geometria euclidiana, de teologia, etc, etc e tal. Ele se viu numa situação complicada. Ele só se safou porque o tutor dele era uma pessoa muito respeitada na universidade e era o professor da cátedra Lucas de matemática, né, que depois ele veio a substituir. Ele conseguiu superar esse desafio aí acadêmico e conseguiu em seguida uma bolsa que lhe permitiu dar continuidade aos seus estudos em Cambridge, né? Como chega Newton ao mundo da ciência, que na Inglaterra era representado pela Royal Society, em Londres. A Royal Society, ela era a expressão máxima da ciência na Inglaterra e uma referência no mundo, na Europa e no mundo. De um corpo de cientistas, eram protagonistas do desenvolvimento científico da época. Existia um problema aberto na época, era sobre a natureza da luz, a refração da luz, o fenômeno de refração da luz. Quer dizer, a luz ela se decompõe como tipo um arco-íris, né? Então, para a visão dominante da época, a luz era intrinsecamente branca, não tinha como ser diferente. Ela era branca e essa divisão era um fenômeno que acontecia em decorrência da luz entrar lá no cristal. Então, o Newton ele fez um estudo de ótica, que consistiu em estudar a natureza da luz. Ele comprou lá 2 prismas, ou 2 ou mais prismas, e ele decompôs a luz com um prisma, né? Ele fez um buraquinho numa cortina, né, do quarto dele, ele manteve o quarto muito escuro, com um furinho para que entrasse um filete de luz. E com o prisma ele decompôs. Então ele mostrou lá a decomposição. Aí ele pegou uma placa opaca com uma fenda e ele seleciona uma dessas cores e tenta decompor essa cor. E verifica que não acontece nada, ele não consegue decompor cada um desses componentes primários aí, né? E a outra coisa que ele fez foi interpor uma lente, né? Quando sai as várias componentes, ele coloca uma lente e ele consegue reunir de volta reobter a luz branca. Então, com isso, ele chegou à conclusão que a luz branca era composta, né? Mas ele fez uma coisa muito importante, que ele observou o seguinte, que os telescópios da época tinham uma limitação, porque quando você usa uma luz branca, a luz das estrelas, ela é uma luz composta. E cada componente, ela, quando incide numa lente, a distância focal, ou seja, onde essa luz, que é de uma fonte distante, que vem em raios paralelos, ela converge para um ponto que é o ponto focal da lente. E cada componente tem um foco diferente. Isso gera uma chamada aberração cromática, fenômeno de dispersão. Então, Newton ele percebeu que esse conhecimento básico dele mostrava claramente uma limitação dos telescópios convencionais. Então, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou tirar uma lente
do telescópio, se ele tem duas lentes, a ocular e a objetiva, né? Vou tirar uma dessas lentes e vou substituir por um espelho. O espelho não tem esse problema. Então, ele desenvolveu toda a tecnologia de um espelho. Ele desenvolveu de A a Z, ele desenvolveu todas as ferramentas, tudo. Montou o seu laboratório, fez todas as coisas de desenvolvimento tecnológico para o telescópio dele. E esse telescópio mostrou ele comentando com muito entusiasmo lá em Cambridge, era um suíte fechado, mas conversando com algumas pessoas mais próximas, e as pessoas mais próximas tagarelaram lá na Royal Society, criou um alvoroço e queriam saber do telescópio do Newton. Então o Newton é convidado a mostrar, apresentar o seu telescópio na Royal Society e detalhar como é que ele fez, como é que ele chegou ao telescópio, os princípios físicos, etc. Então ele apresenta esse telescópio, isso cria um alvoroço enorme, né? A Royal Society entende que isso aí é algo inédito e que vai projetar a Inglaterra no cenário europeu, então eles magnificam isso, fazem um marketing tremendo, né? Só que eles não conseguem reproduzir o telescópio do Newton. A tecnologia que o Newton tinha desenvolvido, eles tinham lacunas que eles não sabiam acompanhar. Então eles pedem ao Newton para explicar, e etc. Como vocês sabem, ciência é baseada em reprodução de um experimento. Não adianta uma pessoa fazer um experimento aqui, genial, e em outro lugar do mundo esse experimento não é reproduzido. Apesar dos experimentos parecerem triviais para nós, parece que outras pessoas não tiveram dificuldade, ou talvez bloqueio mental, porque estavam num paradigma de enxergar o que o Newton enxergou. Eu atribuo muito mais a essa limitação paradigmática das pessoas do que provavelmente uma deficiência, digamos assim, instrumental. E esse ambiente, às vezes, muito de conflitos, que às vezes permeia muito os embates acadêmicos e científicos, acabou assustando o Newton e ele volta para Cambridge, se recolhe ao seu mundo e se isola, né, da comunidade internacional e da Royal Society. E lá ele desenvolve outras coisas. Ele antes já tinha inventado o cálculo diferencial integral, mas também ele não tinha uma compulsão por publicar. Ele é o oposto do que nós estamos acostumados a ver. Hoje a gente vê gente querendo publicar 300 papers. O Newton tinha o contrário, ele não queria publicar nada. Ele estava satisfeito com o que ele conseguia inventar e descobrir, achava irrelevante ficar gastando tempo em escrever artigos e coisas assim. E o Newton, então, ele já depois de ter alcançado um conhecimento considerável em matemática, em ótica, de ter pensado problemas de gravitação, né, chegado a algumas ideias, né, meditado sobre esses temas, e então passa quase que exclusivamente a tratar da alquimia. Eu imagino assim, na minha leitura, imaginem vocês conseguem abarcar todo o conhecimento da época, da sua época, da nossa época. Você sente que aquilo é pouco para você, você quer uma coisa muito mais transcendental. Então ele se dedica a estudar aquilo que ele achava mais transcendental na época, que era a alquimia, porque a alquimia era uma promessa fabulosa, né? Transformar qualquer coisa em ouro, né? Não é uma questão só de materialidade, é uma questão até de você falar assim, ó, de transcendência, né? De você estar querendo algo mais do que a matéria, né? E Newton fez um estudo sistemático dos tratados alquímicos da época, ele tentou sistematizar isso, sabe? Refazer as experiências, tentou redescobrir coisas e com isso ele aprendeu também muito do que a gente, dessa receituário de química, né? Quer dizer, quando a gente fala de alquimia, os alquimistas são a base da química moderna. E o Newton se identificou com essa busca, né? E dedicou muito tempo fazendo experimentos, montando laboratórios de química, cheirando gases venenosos, né? Bebericando substâncias. Porque naquela época, os químicos ou alquimistas, eles não faziam reações químicas lá para achar o mecanismo de reação de cinética química ou coisa parecida. Eles tomavam as coisas, sabe? Bebericavam os reagentes lá deles para pelo gosto falar, não, isso aqui é um ácido, isso aqui é não sei o que e tal. Né? Então, você vê que o próprio Newton, depois que ele morreu, foi feito um estudo para ver quanto de mercúrio que ele tinha no corpo. Agora, um paralelo é que, enquanto Newton estava lá no seu recolhimento, digamos, existia uma discussão em Londres sobre a questão da gravitação.
né? Porque todo mundo estava querendo entender as leis de Kepler, no fundo. Que tipo de força deveria existir de interação entre os planetas e o Sol que dessem origem às órbitas elípticas. Então não existia uma demonstração rigorosa, matemática, ligando assim, o tipo de força e a órbita. Então um personagem importante, né, que permitiu ao Newton a ser o Newton que nós o conhecemos, porque Newton poderia ter ficado lá em Cambridge, apesar de ter descoberto muita coisa, etc., aquilo ele não tinha publicado, poderia morrer com ele, né? Então entra Edmund Halley na história. Quem foi Halley? O Halley era um astrônomo de mão cheia e ele foi membro da Royal Society. O Halley começou a se interessar por esse tema de gravitação e, conversando com os colegas, alguém mencionou o Newton, que seria o matemático, a pessoa mais capacitada para desvendar um problema. Só que o Hooke, nesse período que o Newton estava recolhido lá em Cambridge, ele chegou a propor para o Newton que a força que atuava nos planetas, quer dizer, a interação dos planetas com o Sol, ela deveria variar com o inverso quadrado da distância. Hooke propôs isso a Newton. Newton recebeu aquilo com uma certa displicência, e o Hooke voltou a insistir nisso. Ele escreveu umas duas ou três cartas para o Newton, insistindo que ele demonstrasse isso. Então, quero dizer que o Hooke era um sujeito que estava antenado, mas ele não tinha as habilidades matemáticas do Isaac Newton para demonstrar isso. Mas ele colocou Newton na direção correta, né? Então, quando o Halley apareceu lá em Cambridge procurando Newton, ele colocou em termos mais abertos, né? Como você acha que a dependência da força da distância do planeta ao Sol, como que ela deve variar para que a órbita seja elíptica? Ele falou, deve variar com o inverso quadrado da distância. Como é que você sabe disso? Eu já calculei. Ele falou que tinha calculado isso e tinha demonstrado. Mas, na realidade, o Newton tinha cometido algum erro nisso. E ele fingiu que ele tinha colocado em pilhas de vários papéis lá que ele tinha no laboratório dele e não sabia onde estava o cálculo. Mas ele gastou um certo tempo, pediu que o Halley retornasse lá algumas semanas ou meses depois. E quando o Halley retornou, o Newton tinha não só demonstrado rigorosamente, né, essa relação entre a dependência do inverso quadrado da distância com a órbita elíptica, como também tinha feito todo um estudo sistemático de, por exemplo, corpos se movendo num meio resistivo, né, num meio que a gente chama de atrito, e assim por diante. Então, quando ele escreveu um pequeno tratado, o Halley ficou estupefado. Ele viu um sujeito, um monstro na frente dele. E ele foi, talvez o grande mérito do Halley, que a gente conhece pelo cometa Halley, foi de ter sido um interlocutor macio, conseguiu amaciar o Newton, ele conseguiu conduzir o Newton a ser um sujeito produtivo do nosso ponto de vista, né? Nós somos herdeiros do Newton. O Newton poderia simplesmente ter morrido e levado conhecimento para o túmulo dele. Mas o Halley, ele foi um sujeito diplomático, soube encantar o Newton e conduzir o Newton a escrever um tratado, a reunir as ideias que ele tinha tido na juventude, que ficaram ali perdidas, meio descorrelacionadas, a formular um todo coerente, né? Que hoje é o que a gente chama de mecânica clássica. Então, o Newton, infundido desse novo desafio, e tendo um interlocutor que ele conseguia ter empatia, então ele se debruçou sobre esses vários problemas que ele tinha, aos quais ele tinha se dedicado na juventude. Ele retomou, agora mais maduro, e usando a matemática que ele tinha desenvolvido, ele resolveu sistematizar esse conhecimento. Então esse conhecimento deu origem ao que a gente chama, o livro que o Newton veio a publicar, que, aliás, o Halley foi editor, né, que é o Princípio Matemático. Uma coisa interessante é que, assim, que dá uma faceta da personalidade do Newton, é que nesse processo de escrever, publicar e tal, Newton, ele teve nas suas brigas lá com o Hooke, ele resolveu tirar o nome do Hooke de todas as citações. Não é uma coisa concebível cientificamente hoje. Você vai, só porque eu não gosto de você, eu não vou citar, mesmo você tendo sido uma pessoa fundamental, o seu trabalho, os seus resultados foram fundamentais para onde eu cheguei. Não se faz isso, não é ético. Mas ele tinha
gênio intempestivo e etc. Então, mas o Halley procurou em todos os momentos criar um ambiente harmônico para que o Newton continuasse a escrever o volume 1, volume 2 e o volume 3, né? Então, nesse processo de sistematização, é muito interessante também a relação de Newton com John Flamsteed, o astrônomo real. Porque a gênese do que a gente chamou de gravitação universal, ela é um caminho assim, muito curioso, porque o Newton tinha uma capacidade de identificar, assim, correlacionar rapidamente uma informação que parecia solta. Então, por exemplo, quando o John Flamsteed citou a questão de marés no rio Tâmisa, o Newton rapidamente correlacionou isso aí com um problema de gravitação, né? Ou problemas de perturbação, por exemplo, desses grandes planetas como Saturno, né? Tem uma massa enorme, então ele perturba outros planetas. Então ele começou a desenvolver todo um formalismo aí para entender essas coisas, né? E aí chega a teoria das marés, que a gente sabe hoje, que ele aplicou a rios, a oceano e assim por diante. E começou a perceber que isso era parte de um todo coerente, né? Quer dizer, isso não era claro na época, que existia uma única causa comum a vários fenômenos, né? O fato da Lua estar girando em torno da Terra girando em torno do Sol, etc. Ele atribuiu isso a uma única interação, que é a força gravitacional. Só que ele, no íntimo, ele não sabia o que era gravitação. E eu acho que ninguém hoje sabe o que é. Agora, tem uma outra coisa interessante também, que é o conceito de massa e inércia. Como é que o Newton chegou a isso? Essa questão de massa, né? De matéria. O que quer dizer? Matéria pode ter várias formas, né? Pode ser um metal, pode ser plástico, nos dias de hoje, pode ser papel, pode ser madeira. Isso tudo é matéria. Mas, do ponto de vista de gravitação, ele utilizou um pêndulo, né? E colocou arroz lá, ou feijão, vamos dizer, na linguagem moderna, né? Mais cotidiana nossa, dentro do pêndulo, e viu que o período dele não dependia do tipo de matéria que estava lá, o período era o mesmo. Então, a construção que ele foi fazendo, através de experimentos, ele foi chegando a um conceito mais geral, mais amplo, que as interações gravitacionais não dependiam do tipo de matéria, mas da quantidade de matéria. Até ele foi formulando isso, claro que esses conceitos são um pouco vagos, né? Dependiam de uma operacionalização mais refinada, mas ele foi organizando esses conhecimentos. E ele também fez um levantamento, assim, tentou justificar a forma da Terra, né? Então, baseado na dinâmica do planeta e da distribuição de massa. E para isso ele utilizou medidas de pêndulo, né? O pêndulo varia de várias posições do planeta. Algumas delas foram citadas no Princípio relacionadas ao Brasil. Então tem duas menções do Brasil no Princípio. Isso mostra a importância do hemisfério sul para o século XVII, né? Ele não queria deixar nenhuma parte do planeta, ele tinha uma noção muito clara que ele tinha que ter informação de todo o planeta, não era só do hemisfério norte. Nesse período que ele estava terminando o volume 3 do Princípio, ele é eleito para o parlamento inglês. Então ele passa a ser o representante da universidade no parlamento inglês. Eu já estou falando do Newton numa fase mais madura. Ele vai, de certa forma, perdendo o interesse pelo meio acadêmico. E Newton, então, ele procura alternativas, até de ocupação, sabe, de um novo desafio, né? E ele tem contato com uma figura que se torna depois o ministro seria o ministro das Finanças da Inglaterra, que vai conectá-lo com a Casa da Moeda. Então, Newton se torna o diretor da Casa da Moeda por essas várias interlocuções. Mas naquela época, tinha professor na Universidade de Cambridge que simplesmente não ia à universidade e continuava recebendo. Newton, ele também passou, durante um bom tempo, a não ir à universidade, dava aula e tal, etc., e continuava na folha de pagamento da universidade. Os ganhos dele como professor da Universidade de Cambridge eram uma espécie de gorjeta comparado com o que ele recebia na Casa da Moeda. E a história do Newton na Casa da Moeda também é muito interessante, porque você tem que examinar o contexto econômico da Inglaterra. Do ponto de vista técnico, a maneira como eles fabricavam moedas era muito artesanal.
Não se utilizava máquinas, o sistema sistemático e industrial, né? Então, as moedas eram de ouro. Então, as pessoas raspavam os cantos das moedas e iam tirando o ouro e ela ficava, o valor real dela era diferente, quer dizer, do valor de face. Você dava uma moeda lá valia 10, mas você tirou 5 de ouro, ela valia metade. Então, isso gerou problemas de inflação e vários outros problemas aí de moeda circulante, né? Aí vem um aspecto assim, meio obscuro da vida dele, né? Raspadores e falsários de moedas se tornou uma questão assim, quase que endêmica. Então, o que era uma coisa assim, um crime muito palatável, ou seja, o sujeito raspava, aquilo não tinha grandes consequências. Então, em virtude dessa crise generalizada, foram instituídas penas severas, que incluíam, inclusive, a forca. E, com isso, Newton, que tentou escapar desse papel, ele foi, em última instância, foi forçado a criar uma malha de espiões, né, e tentar cooptar criminosos para denunciarem outros criminosos, e com isso ele queria, de certa forma, desbaratar, eliminar redes de falsificadores e assim por diante. Então, ele levou, acho que, 50 pessoas à forca, ou mais, né? Então, o Newton, quando foi admitido lá como diretor da Casa da Moeda, ele não era o chefão lá, não. Ele tinha um chefe, mas o chefe dele estava muito mais interessado em embolsar ganhos sem ter um envolvimento profissional com a Casa da Moeda. Então, durante muito tempo, o Newton engoliu essa situação porque ele queria, no fundo, substituir o chefe dele, sabe? Então, ele foi um sujeito muito proativo, ele não tinha obrigação de se envolver com o processo de produção de moedas, ele se dedicou a aprender tudo, ele era um cara inteligente, né? E rapidamente ele conseguiu sistematizar, reestruturar o processo de fabricação, utilizar técnicas modernas, eles importaram máquinas da França, etc. E com isso conseguiram iniciar um programa de fabricação em escala industrial de moedas, né? Bom, nesse período, a Royal Society estava passando por um período de grandes crises e perdeu uma quantidade enorme, 50% dos seus associados. Então, Newton, estando na Casa da Moeda, ele se vê compelido a participar da presidência da Royal Society. Há um problema de liderança, de crise de liderança na instituição. Então, o Newton, ele se sente compelido, mas ele não é aceito assim. Parece que são feitas 3 eleições até ter quórum para eleger o Newton. Isso mostra o quão ele era querido, né? Mas ele, como diretor, ele revitaliza a instituição. Ele queria criar o que a gente chama hoje de centro de excelência. Ele queria transformar a Royal Society num centro de excelência. O Newton, aparentemente, ele desenvolveu os conceitos fundamentais do cálculo diferencial integral, mas ele nunca publicou isso, né? Por outro lado, Leibniz, ele estudou Direito na Alemanha, era também um filósofo, e foi para Paris para aprender matemática também, entre outras coisas. Ele, inclusive, trocou cartas com Newton, sabe? Em determinado momento, não existia nenhuma rivalidade entre ambos. Só que, enquanto o Newton era um sujeito recolhido, o Leibniz era um marqueteiro, assim, sabe? Vamos dizer, agressivo, sabe? E ele passou a divulgar essa questão de cálculo diferencial integral na Europa. Ele também era um sujeito muito mais social, né? Digamos assim. Ele tem um mérito intelectual, ok? Óbvio. Ele teve, eu acho que existe hoje um consenso que ele chegou ao cálculo diferencial integral pelo seu próprio mérito. Ele não teve que esmiuçar o que os outros já fizeram de uma maneira inescrupulosa. Mas ele foi um educador da sua época. Ele divulgou o cálculo diferencial integral, o Leibniz. Ele inventou a nomenclatura que é usada até hoje para o cálculo diferencial integral. E ele divulgou isso. Ele também era um sujeito que escrevia, assim, é monumental a correspondência do Leibniz com todas, assim, intelectuais e pessoas de sua época.
O Newton não gostou disso, porque ele achava que o outro tinha copiado dele, um comportamento neurótico. Porque ele não queria publicar, e quando o outro publicou, ele ficou inimigo, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não adianta você só chegar a uma boa ideia, você tem que ter também a ousadia de enfrentar o mundo. E o Newton, às vezes, ele não tinha isso, tinha um déficit psicológico que o impedia disso. Essa discussão, eu quero deixar claro para você o seguinte, ela não envolveu só essas questões que, digamos assim, de prioridade em relação ao cálculo. Ela envolveu questões muito mais profundas, que eu acho muito interessante é que esses caras eram titãs. Eles pensavam com profundidade e na essência das coisas. Então, quando houve essas brigas, ou digamos assim, o Leibniz colocou questões ultra relevantes sobre gravitação, sabe? Então, assim, nesse embate, era um embate, mesmo que tinha uma mescla emocional, tinham elementos, assim, digamos assim, intelectuais relevantes. Bom, enquanto diretor da Casa da Moeda e presidente da Royal Society, então Newton ele contribuiu, mas ele vai envelhecendo, né? Ele se torna uma figura muito respeitada no meio acadêmico, ele é consultado para indicar pessoas para cargos na academia e assim por diante. E em 1727 ele falece, em março de 1727 ele falece, e Newton é um caso único porque ele é aclamado assim, pelos jornais como uma sumidade da sua época, um filósofo natural, a ciência na época é chamada filosofia natural, como o maior filósofo natural de todos os tempos, e ele, no enterro dele, as pessoas, os nobres que iriam carregar o seu caixão, né, o seu féretro, há uma disputa entre as pessoas para carregar o féretro de Isaac Newton. O que a gente tem hoje é um estágio de conhecimento, é algo temporário, né, está sujeito a mudanças, deverá mudar. Mas o importante é assim, que com o conhecimento que a gente dispõe, a gente pode conhecer mais coisas do mundo, né? E foi isso que o Newton mostrou de uma maneira muito clara, que com as ferramentas que a gente tem, com os subsídios que a gente tem à nossa mão, a gente pode avançar bastante, pode ampliar enormemente a nossa visão de mundo. Eu acho que, para mim, o que ficou claro sobre Isaac Newton é o seguinte, nós temos que revitalizar a nossa educação. Nós temos que dar uma liberdade para os nossos estudantes, desde o nível fundamental até a universidade, para que eles tenham mais curiosidade, que eles sejam mais criativos, que eles deem vazão à sua criatividade, não é que sejam mais criativos, deem vazão à sua criatividade e a sua capacidade inventiva. Acho que Newton, ele tem essa vitalidade de mostrar que nós, seres humanos, somos capazes de nos superar.